Estamos de volta aqui com o TV Câmara Entrevista. A criatividade muitas vezes é relacionada às artes ou invenções magníficas. No entanto, solucionar problemas que circundam a sociedade pode ser a mais pura demonstração de como usar essa qualidade. Então, esquematizar um novo planejamento, agilizar alguma atividade, deixar o ambiente mais sustentável, sair de uma crise ou até engajar uma página no Facebook, tudo isso é criatividade e inovação. E o Armindo Ferreira, jornalista e blogueiro, veio conversar com a gente sobre algumas questões que o mundo conectado, digitalizado, possibilitou. Professor, a gente fala muito, né, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre essas postagens que são pagas, né, no Facebook. Como isso funciona mesmo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como engajar aí seguidores para a sua ideia, para o seu projeto, como que é isso? Isso é uma dúvida muito recorrente, assim, uma pergunta bacana, porque a gente esquece que o Facebook é uma plataforma privada, né? Então, eles criaram uma boa plataforma para empresários. Antigamente, você podia usar mais livremente isso. E, com o passar do tempo, o Facebook foi cortando um pouco o acesso que a sua mensagem empresarial tem. De acordo com o Facebook, para evitar com que as pessoas sejam bombardeadas com muita informação, aí, uma vez que muitas empresas são muito exageradas nisso, né? A gente não pode esquecer que as pessoas estão nas redes sociais, a gente está falando especificamente do Facebook, para conversar, para trocar ideia com os amigos delas, para falar dos interesses. Então, qualquer mensagem publicitária muito invasiva em cima disso não é boa. Quem nunca se irritou com alguém que marca você num flyer, de uma festa que você não pretende ir, te colocou num grupo para vender coisas que não te interessam, né? Eu quase todo dia recebo convites para produtos que com certeza não tem a ver com o meu perfil e que eu não consumiria. Então, quer dizer, tudo aquilo acaba criando uma rejeição muito grande. Então, o Facebook criou um mecanismo de você criar as páginas empresariais, as fanpages, e aí eu consigo colocar o meu conteúdo lá e, pagando um valor que eu estipulo, tem uns valores mínimos dependendo da ação que eu vou fazer e algumas regrinhas, fazer com que a minha mensagem vá para mais pessoas. Então, eu consigo lá facilmente falar, olha, eu quero que essa mensagem vá para pessoas que gostam de assuntos relacionados a empresas de 35 a 55 anos de idade que moram em Jacareí ou num raio de 25 quilômetros de Jacareí. Então, eu consigo ter esse nível de detalhamento. E aí, potencialmente, a minha mensagem vai para essas pessoas. Agora, se as pessoas vão interagir realmente ou não, vão consumir ou não, são outros 500, porque outra preocupação que eu tenho que ter é ter realmente um conteúdo relevante para as pessoas, né? O que eu compartilho no meu dia a dia? As coisas que me interessam, que mexem comigo e que eu acho que as pessoas ao meu redor vão querer também. Então, a correta criação de um bom conteúdo, um conteúdo que realmente seja relevante para as pessoas, o que não é o nosso hábito. O nosso hábito é só fazer a propaganda chata. Compre isso, custa aquilo, a partir de tanto, né? Não funciona. Então, um exemplo que eu dou em algumas palestras ou oficinas que eu ministro se eu sou uma empresa que fabrica pincel. Às vezes eu ficar colocando no meu Facebook, compra o pincel mais barato, pincel com 25% de desconto. Eu vou ensinar os pintores aí, que seriam os principais compradores de pincel, como usar cada cerda, como usar cada tamanho de pincel, como trabalhar para economizar mais tinta e para ter orçamentos mais confiáveis. Eu posso colocar uma planilha para ele fazer um download para que ele possa calcular o orçamento para os clientes dele. Então, eu vou gerando tanto conteúdo relevante para a vida dele, né, que em algum momento, quando ele for na loja comprar, ele pelo menos vai considerar a minha marca, porque ele vai falar, olha, essa marca estava comigo, ela me ensinou a economizar tinta, me ensinou a cobrar corretamente dos meus clientes, né? Então, quanto mais conteúdo relevante a gente dá para as pessoas, mais elas retornam para a gente. O problema é que a gente tem uma preguiça violenta, só quer o resultado rápido e quer continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Aí não funciona mesmo. Muito interessante, professor. E dentro desse mundo aí também temos o boom aí dos blogs, né? Ultimamente, muitas pessoas chamam da blogosfera. Isso seria, o senhor acha que já é uma nova cultura do blog? Como que o senhor vê essa ferramenta aí? Eu sou blogueiro, sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito da ferramenta. Não é um fenômeno novo, mas agora está se democratizando mais ainda, o que eu acho sensacional, né? Eu gosto muito do blog, porque a gente citou o exemplo do tempo que eu estava na faculdade, né? Eu lembro que eu consegui passar por uma seleção de estágio e trabalhar num grande veículo de comunicação. Mas nem todos os meus 40 colegas de faculdade, 30 colegas de faculdade conseguiram isso. Então, a gente está falando aí de 2002, que é quando eu me formei. Se eu não conseguisse passar num grande veículo de comunicação, eu não ia conseguir emprego normalmente. Eu ia conseguir empregos na indústria
ou outras áreas de atuação. E hoje, um recém-formado de qualquer área, não só jornalismo, se quiser pode ter um veículo de comunicação dele, né? Então eu acho isso muito interessante, é uma forma muito democrática de publicar conteúdos. Então a gente olha aqui no Vale do Paraíba, né, em outras regiões, a gente tem blogs falando de moda, de sustentabilidade, fazendo cobertura de forma política, às vezes de uma forma mais imparcial, às vezes de uma forma parcial. Enfim, uma infinidade de assuntos aí, muita coisa ruim, né, porque você tem muita gente produzindo, mas muita coisa de qualidade, que não teria espaço antes em outras mídias e hoje consegue fazer isso. E o mais interessante é que se você realmente conseguir fazer um negócio bem feito, pode ser uma fonte de renda, né? Hoje não é minha fonte de renda principal, mas eu posso dizer que é uma das fontes de renda ali que entra na minha conta do orçamento doméstico no final do mês. O blog é, sem dúvida, uma dessas ferramentas. Professor, e com tanta informação online, como ser autêntico em meio a tantas informações parecidas? Como que é isso? Eu acho que essa busca da autenticidade é muito importante. Eu trabalhei muito tempo como jornalista, né? Tive uma formação de jornalismo clássico, assim. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade com essa ruptura. Antes eu só contava a história, assim, de longe, ouvia as fontes, não emitia opinião. E quando eu comecei a dar minha opinião, quando eu comecei a realmente falar aquilo que eu penso, foi que o meu blog realmente aumentou, né? Então, eu acho que você ser autêntico e expressar suas opiniões, desde que de uma forma ética, né? Sem estimular nenhum tipo de segregação, aí eu acho que é muito válido. E outra coisa, que tem algumas pessoas que têm um dom natural, assim, eu sempre falo, estão lá reunidas 10 pessoas e alguém sem querer derrubou um copo e aquele copo quebrou. 9 pessoas vão contar a história do mesmo jeito que eu te contei aqui agora. O copo caiu. O copo caiu. Uma vai conseguir contar aquela mesma história de um jeito tão interessante, tão envolvente, tão fora do comum, que você fala, nossa, que interessante, eu não tinha pensado nisso a hora que o copo caiu. E aí eu acho que são essas pessoas que conseguem um destaque maior dentro dessa produção de conteúdo. Professor, o senhor já falou que é um fã aí das redes e desse mundo digital, mas existe algum mal nessa crescente conectividade, ou existe algum ramo, alguma empresa que não precisa ir para a internet, ou todo mundo realmente precisa estar misturado e envolvido no mundo virtual também? Os males sempre vêm juntos, né? Sempre vêm na mesma moeda. Eu acho que você não ter muito respeito com as pessoas que vão acessar a sua informação é um problema grave. Eu acho que você precisa se preocupar com as pessoas, né? Não são só números nas redes sociais, não são só curtidores ou likes, são pessoas com toda a complexibilidade que o termo pessoa possa trazer, né? Então, são pessoas com medos, com culpas, com angústias, com raivas, e você precisa estar preparado para isso. Então, eu acho que esse é um grande malefício. E, de uma maneira geral, algumas empresas em que realmente não haja nenhum impacto tecnológico ainda sensível, talvez precisem repensar. Por exemplo, uma empresa que é uma fornecedora de uma peça muito específica para uma montadora, por exemplo. Ela foi criada para atender aquela montadora, ela não precisa de outros clientes, ou não quer outros clientes, deveria, mas por algum motivo não quer, e ela revende um componente ali, uma peça muito específica que não vai ser de interesse geral. Então, normalmente, essas empresas, pequenas indústrias aí, microempresas, não tem tanta necessidade de investir nisso, uma vez que a mensagem deles, se chegar para outras pessoas, não vai ser tão relevante. Mas realmente são casos bem específicos. Certo. Professor, uma pergunta pessoal. Como que o senhor mantém o equilíbrio aí entre a vida real, a vida virtual e a não virtual? E contasse um pouquinho da experiência do blog. Eu não tenho esse problema porque eu não acho que é diferente. Eu estou online e offline ao mesmo tempo. A gente está conversando aqui, antes do programa começar eu tirei foto, coloquei no Instagram, talvez as pessoas curtam ou comentam enquanto a gente está conversando. Então, eu vivo a minha vida normalmente. Uma vez um aluno me fez essa pergunta, né? Falou assim, professor, o senhor é mais on ou mais off? Eu falei, eu sou mais gente, né? E aí a gente é on e off em todo momento. Então, eu não tenho muito essa distinção, não. E eu acho que a tecnologia me ajuda muito no dia a dia. Eu cumprir mais compromissos, a fazer mais coisas que eu gosto, a estar próximo das pessoas que eu gosto, né? Mesmo quando eu estou viajando a trabalho, eu posso ter contato com a minha esposa,
posso conversar com os meus amigos. Então, eu acho que é uma vida muito prática, assim. E eu trabalhei muito tempo num grande veículo de comunicação, né? Foram quase 7 anos trabalhando em emissoras de TV aberta, 2 das principais do país. E eu acho hoje muito libertador poder trabalhar no meu veículo de comunicação. Apesar de eu também dou consultoria na área de inovação e criatividade, atendo empresários que precisam nessa área, mas o meu blog realmente eu tenho um carinho pessoal, assim como um projeto de vida muito grande, porque eu me dou ao luxo de escrever muitas vezes do jeito que eu quero, repito palavra em frase, uso gerúndio quando eu acho que eu tenho que usar gerúndio. Eu acho muito libertador a possibilidade de eu poder chegar em casa e escrever o assunto do jeito que eu quero. Quando eu trabalhava nos grandes veículos de comunicação, eu tinha um tempo certo para escrever, tinha uma fórmula pronta para escrever. E aí, muitas vezes, eu chegava no final do dia e falava, poxa, mas não foi para isso que eu fiz jornalismo. Eu fiz jornalismo para poder contar boas histórias, fiz jornalismo para poder contar as histórias do jeito que eu queria, para escrever, para ter uma coisa autoral. E aí eu via que no dia a dia eu não conseguia isso. Eu sempre reproduzia uma fórmula muito em escala, muito industrializada. Então, o blog me trouxe essa vontade de escrever com prazer, de conhecer pessoas. Outro dia eu fui numa escola conhecer criancinhas mexendo com equipamentos tecnológicos, usando tablet numa escola de periferia. Eu acho que isso é gratificante, eu poder contar as histórias do jeito que eu gosto e ainda empresas acharem legal isso e quererem conversar com o meu público e patrocinarem essa minha atividade, né? Então, eu acho isso muito bacana. Bacana. Professor, antes de começar o programa, eu vi um vídeo do canal do Drauzio Varela, que ele tinha atingido um número 50 lá mil de inscritos. 50 mil, e ele fez um vídeo comentando os comentários do site dele. Eu imagino que quando a gente atinge um nível de personalidade grande, tem muitos comentários ali positivos e outros negativos. Como lidar com essa variedade de opiniões? Inclusive, a gente não precisa nem ser personalidade. Às vezes a gente expõe uma opinião ali nas redes sociais e de uma maneira rápida ali, sem muita reflexão, e acaba tomando uma enxurrada ali de comentários. Como lidar com esse mundo que ora pode amar a sua opinião e ora pode lhe odiar? Eu acho que a gente precisa celebrar a diversidade. Eu acho que o Drauzio dá uma aula muito bacana disso, né? Tem muita gente sem noção mesmo, que fala umas coisas absurdas, mas eu acho que isso já existe no dia a dia, que talvez as pessoas não tivessem espaço nem momento para se expressar, e elas se expressam das formas mais variadas pelos motivos pessoais, né? A gente pode esquecer aquilo que a gente falou, que são pessoas, né? Com toda a carga que a palavra pessoa tem. Mas, de uma maneira geral, eu fico muito feliz quando eu coloco uma discussão um pouco mais polêmica no meu Facebook, por exemplo, e eu vejo opiniões divergentes. Acho que eu ia ficar preocupado se todo mundo concordasse comigo, não ia querer ter esse tipo de experiência com as pessoas. E muitas vezes essa divergência me ajuda a construir uma imagem melhor ou repensar uma opinião que eu tinha sobre um determinado assunto e até reforçar, falar assim, não, se tem pessoas que pensam desse jeito, acho que eu estou no caminho certo de pensar de forma contrária. Mas, por outro lado, se a pessoa parou no dia dela para escrever um comentário negativo, para rebater uma opinião que eu fiz, para me xingar, que às vezes acontece, poxa, ela parou para interagir comigo em alguma instância. Então, pelo menos, eu preciso parar para prestar atenção. Então, eu vejo com bons olhos, assim, eu gosto da diversidade e acho que a gente precisa celebrar mais isso. Professor, eu queria que o senhor comentasse uma experiência que foi o detox tecnológico, é isso? Conta pra gente o que foi isso aí e como que foi a análise que o senhor fez. Muita gente acha, né? Fala assim, o Armindo é super tecnológico, é viciado em tecnologia, essas coisas todas. E assim, existe o vício tecnológico, mas isso é uma patologia, é uma doença, precisa de tratamento psicológico, com psicanalista, tem alguns protocolos que envolvem até tratamento com remédio agora, então isso é uma doença. Fora isso, é você usar bem a tecnologia e ponto. E aí, de tanto brincarem comigo, eu aproveitei um período de carnaval aí, que eram mais ou menos 5 dias, desliguei o meu telefone, me desconectei da internet, eu passei 5 dias desconectado para provar que eu não ia morrer, que eu não tenho nenhuma dependência tecnológica. Eu estou aqui para contar a história, então quer dizer que eu sobrevivi. Tá certo, professor. Legal. Professor, com o tempo a gente vai perdendo aí a capacidade criativa. Esse também é um desafio do ser humano, de driblar isso, como ser mais criativo e aproveitar essas ferramentas. Isso é um problema. De uma maneira geral, os nossos pais cortam muito a nossa criatividade, a escola mais ainda, né? E o Estado como um todo, em todas as suas esferas também. Então, você pega aquela criança que é
espontânea, que dança na sala e que gosta de música e blá, blá, blá. E aí você vai cortando isso, né? Tem um vídeo na internet que conta uma história de uma menina dos Estados Unidos muito interessante, que ela era hiperativa, não conseguia se dar bem na escola, blá, blá, blá. A mãe levou no especialista, deixaram a menina sozinha na sala e ela começou a dançar. E aí o especialista mandou ela se matricular numa escola de dança e hoje ela é responsável por grandes musicais da Broadway, fez grandes produções de dança. Então, quer dizer, ela não era uma criança agitada, hiperativa, que precisava de remédio para acalmar. Ela era uma criança criativa. Só que dom, né? Exatamente. Só que a criatividade dela não estava na matemática, não estava na língua portuguesa, estava na dança. O que não a deixa menor nem pior. Mas a gente vive numa sociedade que o jovem precisa ir bem no Enem, precisa passar num concurso público, ela precisa se formatar ao mundo. E aí você vai ter esses extremos, por exemplo, da criança que não se comporta, você deixa ela num cantinho para ela ficar refletindo em como ela não se comportou dentro do esperado e como ela tinha que agir dentro. Então, todas essas pequenas ações, né, as zoeiras que a gente tem dos amigos na adolescência, tudo isso vão tolhindo a nossa criatividade. E aí, quando eu sou adulto, o único jeito de rebater isso é se esforçando, é se expondo novamente à dor do ridículo, é errar tendo uma opinião, né? Dentro das empresas, quando o pessoal faz uma reunião ali para resolver o problema, quantas boas ideias não são sepultadas porque a pessoa achou melhor não emitir a opinião dela, que todo mundo ia achar feio, ridículo, que absurdo que você pensa desse jeito, né? E eu acho que cada vez mais o mundo, tanto corporativo quanto do dia a dia, vai ser dos desajustados. Eu também acho. Vamos ser felizes, né, professor? Exatamente. Professor, sobre a frase do Thomas Edison, né, para a criatividade, genialidade é 1%, inspiração 99% de inspiração e transpiração. Como que o senhor vê isso? É real? Eu dou consultoria para muitas empresas inovadoras, muitas startups, muitas empresas me procuram, né, falando, olha, essa ideia é boa, não é, tudo. E eu sempre falo que você tem uma diferença muito grande entre o empresário, que é o professor Pardal, e o empresário, que é o tio Patinhas, né? O professor Pardal inventa 1 milhão de coisas, mas não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o tio Patinhas, né? Então não adianta você ter um monte de ideia, né? Ideias você tem aos montes. Eu conheço pessoas que têm 20, 30 ideias por dia e essas ideias não se transformam em nada, não se transformam em ação, não se transformam em prática. Então, você só ter a ideia, você só ter uma boa sacada não vai te garantir nada. O que vai garantir justamente é você ter ação, dobrar a manga e conversar com as pessoas, e entender as necessidades delas. Então, você ter a inspiração é importante, mas você suar a camisa para fazer com que ela aconteça. Thomas Edison fazia dezenas de testes com dezenas de materiais, equipamentos, até chegar naquilo que queria, né? Se ele só tivesse sentado contemplando o mundo, falando, tive uma ideia, nunca ia ter saído do papel. Certo. Professor, nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar a experiência do senhor para dar alguma dica para o nosso telespectador, para quem precisa aí ficar antenado nas formas tecnológicas, tanto os empresários, como utilizar melhor essas ferramentas, e também com relação à nossa etiqueta nas redes ou na internet. Queria que o senhor aproveitasse um pouquinho para dar alguma dica para a gente. Acho que sobre etiqueta, o mais importante é que o bom senso não morreu, né? Você respeitar as pessoas, você entender que elas pensam diferente de você e respeitar essa opinião diferente, ainda está super na moda. Compartilhar imagens que são muito chocantes, imagens que vão incomodar outra pessoa, ou imagem que você não mostraria para ninguém em público, também não colocaria na rede, né? E você agir todo momento como se você estivesse numa praça, né? Na praça você não sai falando tudo, não sai incomodando as pessoas, não sai mostrando coisas que não devia para as pessoas. Então, em todas as redes sociais você está num espaço público comum e você precisa agir como tal. Já para os nossos amigos empresários que estão nos assistindo aí, a minha dica é: parem de chorar que o mundo mudou. O mundo mudou, os jovens estão no celular, o negócio não está bom. Mudou, lida com isso, né? Já é adulto o suficiente, já tem uma empresa para mudar, então precisa mudar. O mundo mudou, está todo mundo se apropriando das novas ferramentas tecnológicas, não adianta mais ficar só chorando que as coisas mudaram. Precisa arregaçar a manga, incorporar inovação e tecnologia dentro das empresas e botar o negócio para frente. Senão vai ficar para trás, né, professor? Já está ficando. Já ficou, né? Professor, obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, convido todo mundo aí para acessar o meu site lá, blogdoarmindo.com.br,
Eu sempre compartilho aí artigos sobre inovação, tecnologia e crio um diálogo bacana com todo mundo que me acompanha. Obrigado, professor, mais uma vez. O programa de hoje foi sobre criatividade e inovação na internet. Conversamos um pouco sobre o assunto com o jornalista e blogueiro Armindo Ferreira, ele que também é professor. E se você quiser assistir novamente a esse ou a outros programas, basta procurar a nossa página no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara Jacareí. Também estamos lá no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela audiência, nos vemos então em uma próxima oportunidade.